Volvo, pela segurança de todos. Vamos então para Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, esse comitê vai dar em alguma coisa? Olha, ontem ele subiu no telhado. Veja bem, já foi a própria criação do comitê foi uma pressão política sobre o presidente Jair Bolsonaro. A ideia é criar uma narrativa, linhas nacionais a serem adotadas e com a participação, inclusive, de representantes de governadores e de prefeitos e tendo ali, basicamente, no comando, os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Dizem politicamente por aqui que esta é a última chance de uma integração entre Congresso, Executivo e o Judiciário, que não participou diretamente do comitê, mas está ali na reserva para caso de judicialização, né? Isso seria a última chance de uma coordenação nacional. Então, houve a reunião e anúncios importantes, eu considerei muito importante, por exemplo, quando o comitê concluiu que já foram contratados 500 milhões de doses de vacinas, né? E que isso é o suficiente para imunizar todos os brasileiros. São contratadas as vacinas e não entregues ainda. E outra decisão, que já é uma decisão importante, é de unificar a linguagem, inclusive comunicação do governo, no sentido de que estamos num país de máscaras e num país que evita a aglomeração, ou seja, contra qualquer tipo de aglomeração e a favor do isolamento social. Mas o presidente Jair Bolsonaro fez esse discurso logo depois da reunião, não foi na reunião, né, dizendo que não adianta ficar em casa e claramente dizendo que é preciso voltar ao trabalho, as pessoas precisam voltar ao trabalho. A contradição no discurso, mas o comitê tem ali conteúdos importantes. O Congresso ameaça votar leis e tomar atitudes ali até paralelas ao governo se não houver essa aproximação de fato. Perfeito, Zé. Adriles, você, se eu não estou enganado, não viu nesta matéria uma fala importante do ministro da Saúde, né? Você ficou irritado, eu te conheço. Fiquei um pouquinho irritadinho. Você já nos bastidores aqui veio reclamar com o Vini, veio falar comigo. Meu comentário. Então, porque a crítica que se faz ao presidente é que ele fez uma crítica acerba a medidas de isolamento e distanciamento social. Isso não é verdade. O próprio ministro Queiroga falou que é preciso fazer um isolamento racional, que lockdowns extremistas, isolacionismos extremistas não têm dado resultado e não funcionam, estão impossíveis de fazer. Ele fala exatamente de evitar aglomerações, aquilo que o profeta do óbvio, o Pacheco, fala, né? Higienizar as mãos, uso de máscaras, distanciamento calculado de pessoas vulneráveis, que é o que tem sido feito. O que a gente percebe, Paulo, fundamentalmente, é que há um ano a gente está com medidas de isolamento social que tem produzido resultados ineficazes, que não tem produzido resultados. Uma porque o isolamento ele é precário, a gente já falou várias vezes aqui, você tem 20% de pessoas em trabalhos essenciais que voltam para as casas eventualmente infectadas e infectam 3, 4 pessoas, que é a média das pessoas que vivem em casa no Brasil. Ou seja, ele é ineficaz. E quando você faz uma tentativa de racionalização desse tipo de isolamento, eu acho que essa conjunção entre um discurso do presidente que fala contra exatamente lockdowns abusivos, horários de recolher, entendeu? Pessoas sendo arrastadas e presas nas ruas, pessoas sendo presas em praias, com o discurso racional do ministro da Saúde, que fala propositivamente, que poderia falar propositivamente, em algum tipo de tratamento profilático dado por médicos, receitados por médicos, com relações interpessoais e isolamento calculado, aí sim a gente poderia ter um comitê eficaz. Mas enquanto houver governadores, prefeitos e autoridades fazendo lockdowns abusivos, esse comitê realmente não tem razão de ser, a não ser um princípio de diálogo político. Nós vamos ter que reduzir a participação da complicado, hein? Deixa eu tentar entender uma coisa. Tá meio angustiante. Você gritou muito no Pânico ontem? Gritei muito no Pânico ontem, minha voz foi embora. Mas ela continua. Mas o PCR mas continua sendo audível. Né? Você vai fazer, né? Estou fazendo teste, tá tudo bem. Mas você tá bem. O importante é isso. Tá bem, mas deu para escutar o que eu falei. Não, mais ou menos, mas tudo bem, não tem problema. Joel Pinheiro da Fonseca, eu quero saber o seguinte, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, já está divergindo do presidente da República ou não? Olha, o
máscula. Hoje o Joel tá zoeiro, hein? Hoje ele tá meninão. Hoje ele tá muito Minha meninão. voz tá mais máscula, assim. Hoje o Joel tá meninão. Vai lá, meninão. Comenta aí. Vamos lá. Voz normal aqui. O ministro, ele vai se deparar com o mesmo dilema que todos os ministros médicos se depararam com o Bolsonaro. O Mandetta foi assim, o Nelson Teich, que durou acho que nem 2 meses, foi assim também. Ele sabe que claramente, pelo conhecimento científico dele, pela prática médica, pela ética da profissão dele, ele tem que fazer uma coisa. Mas o presidente da República, o chefe dele, manda ele fazer outra. Inevitavelmente vai se chegar nesse dilema que já está chegando, né? O Bolsonaro, por mais que se esforcem, por mais que criem esses comitês, por mais que as pessoas conversem, dialoguem, criem esses documentos, é muito difícil fazê-lo se mexer até em coisas muito pequenas, até tornar o Bolsonaro um defensor, assim, forte das máscaras, que seria a coisa mais simples, né? Coisa mais básica. E o Bolsonaro começa a falar bem da máscara, você não quer que as pessoas trabalhem? Pô, no mínimo a máscara, então fale de... Mesmo isso é muito difícil, é quase impossível, ele não se mexe, ele já está decidido quanto a isso. Para de falar da cloroquina, nada. Outro dia estava defendendo a nebulização da cloroquina. Então, é muito difícil fazer progresso mesmo nessas coisas pequenas. Então, as coisas maiores, mais polêmicas, como é o caso do distanciamento social, eu lembro aqui que Araraquara agora, que fez um lockdown, caiu para 75% o uso das UTIs. Quer dizer, a situação está melhorando numa cidade que fez. Mas se o pequeno já é muito difícil, essas discussões grandes, polêmicas, que envolvem, de fato, trade-offs, envolve você, se eu quero ter esse ganho da saúde com o lockdown, eu vou ter o custo econômico, eu tenho que saber como é que eu vou compensar isso. Não é fácil, não. Joel. A discussão é real. Então, nessas grandes, é impossível mover. Então, eu não tenho grandes expectativas nem para o Queiroga. Acho que ele pode melhorar uma coisa ou outra de gestão e de logística, que era muito ruim antes com o Pazuello, mas fora isso não vejo de diferenças. E nesse comitê também não espero grandes mudanças. Perfeito.